Cara, vocês, no caso, são contra o que você mesmo chamou de euriquismo, né? Aí, assim, é que a galera que não é do Rio de Janeiro talvez não tenha essa percepção, mas eu, desde moleque e tal, o Eurico Miranda era uma figura folclórica no Rio de Janeiro, né? Ele foi deputado também, ele foi metido em política do governo e tudo. E era um cara com muito poder no Rio de Janeiro, né? E muita influência, né? E, assim, era meio que naquela época que não tinha a comunicação, a mídia não era tão gigante quanto é hoje, porque não tinha internet e tal, mas todo mundo sabia que era o Eurico Miranda, né? Ele aparecia muito, ele era bem midiático e ele era um daqueles que hoje a gente considera esses dirigentes das antigas, né? Mais ou menos. E mesmo naquela época, poucos períodos que o Eurico não estava envolvido de alguma maneira, ele sempre esteve envolvido, né? De alguma maneira no Vasco. Foi também os períodos que o Vasco teve suas maiores conquistas, né? E aí, assim, mas é aquela coisa que, tipo, uma hora a conta chega, porque passou muitos anos fazendo muita coisa errada, muita coisa que ninguém via, ninguém sabia como é que era e tal. E aí agora o Vasco tá vivendo uma época muito ruim, mais de uma década com muitos problemas. É consequência de tudo isso que aconteceu. E como é que você convence o sócio mais velho, que viveu a época do Eurico e viu o Vasco tendo grandes glórias e ele se colocava na frente sempre, como se ele fosse o grande realizador de tudo aquilo, né? Como convencer esse cara que as coisas mudaram? Porque não é tão fácil assim, né? Primeiro tem que separar. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Eurico. Então, assim, era uma pessoa com quem eu conversava frequentemente. Apesar de a gente ter sido termos sido rivais, né? Ali na política do clube. E foi uma coisa muito forte, né? Foi um período do clube em que essa rivalidade ficou muito intensa. Ficou realmente muito dura. Até comentei com vocês, vai ter um documentário que vai sair inclusive sobre isso. Porque foi realmente uma coisa foi muito antagônica. Eram duas figuras muito diferentes. O Eurico Miranda e o Júlio Brandt, né? Eram duas figuras muito diferentes. Apesar disso, nós nos falávamos. Tinha uma conversa que acontecia porque eram duas lideranças do clube que precisavam se falar. Do ponto de vista pessoal, não tinha nenhum problema com o Eurico. Meu problema com o Eurico era a forma como ele geria o clube. Era disso que nós discordávamos. E aí você precisa separar duas fases. Você falou muito bem, né? Uma fase até o Eurico como vice-presidente do clube, né? Diretor de futebol e vice-presidente do clube, em que ele tinha ali um grupo de vascaínos que apoiavam e que não apareciam, mas que apoiavam e davam sustentação ao clube, naquele momento que o clube teve vitórias expressivas no futebol, nomes como Arthur Sendas e tantos outros que apoiaram. Quem não lembra do Arthur Sendas já foi... Sendas do supermercado? Foi o maior empresário de varejo do Brasil, né? Era uma figura, naquela época, era o maior empresário do varejo brasileiro. Então, estou falando aqui do maior grupo de varejo do Brasil, que estava ali no Vasco naquele momento, dando sustentação a tudo isso e participando ativamente. Então você tinha ali um grupo de vascaínos que eram de sucesso, empresariado de sucesso, que apoiava, que estava ali suportando o clube, né? Então esse período, um presidente também que tinha uma capacidade política que até hoje não se viu no clube, que era o presidente Antônio Soares Calçada, uma pessoa com a capacidade de unir, uma capacidade de apaziguar, uma capacidade de trazer antagônicos à mesa com o objetivo de atuar a favor do Vasco. Isso é muito importante, porque isso é silencioso, mas é isso que dá sustentação. É isso que permite que as coisas funcionem num clube de futebol à moda antiga, como era o Vasco, né? O clube de futebol de hoje é um pouco diferente, mas a moda antiga, essa sustentação política, essa relação que o Calçada fazia, ela é uma liderança silenciosa, uma liderança que permeava todas as estruturas do clube, mas garantia sustentação e equilíbrio, né, e estabilidade, permitiu que o Vasco tivesse o maior período de sucesso da história do Vasco, que começa ali no início dos anos 80 e vai até 2000. Né? Quer dizer, quando chega em 2000, o Eurico assume a presença do clube. E qual é o problema disso ali? No início dos anos 2000, começa uma mudança, não só no Brasil, como no mundo do futebol como um todo, dentro da indústria do futebol. Né? Tanto que o Vasco teve uma parceria, se tivesse dado certo, teria sido uma das parcerias mais emblemáticas da história do futebol brasileiro, porque era super inovadora, com o Nations Bank, que já era um modelo parecido, era um embrião do que hoje nós vemos em relação às SADs em Portugal, por exemplo, ou na Espanha, e a SAF no Brasil, que é a profissionalização ou o investidor entrando no futebol, né? O dinheiro do mercado entrando pesadamente no futebol. Ali seria um marco nessa história. Então o Vasco era muito inovador e o Vasco era um grande motor do futebol nacional naquele momento. Quando começa ali 2000 a gestão do Eurico, começa uma série de falhas, de erros de condução, como, por exemplo, o conflito com a Globo, que era, então, a maior emissora de televisão
no Brasil, né? Continua sendo a maior, mas já não tem mais tanto protagonismo assim. A gente estamos aqui hoje no programa que mostra isso, né? Outras mídias, mas naquele momento era muito importante e quem botava dinheiro no futebol brasileiro então. Sim. Né? Hoje tem outras fontes de recursos, mas até então quem botava dinheiro no futebol era a Globo, né? E tantos outros erros na gestão do clube, na condução do clube, desportivamente e politicamente, que levaram o clube a essa situação, né? Então ali começa um problema que já é um fim desse Cartola, né, que foi tão importante até a década de 90 ali, né, que era aquela figura meio caricata, que ganhava as coisas no grito, que ia levando os primeiros... Tinha muita força nos bastidores do futebol, tinha muita força, muita força política no bastidor, e isso realmente fazia diferença. Tanto que eu, numa reunião de conselho deliberativo, isso também está aí na imprensa, foi na época muito noticiado, eu falei isso para o Eurico, falei pessoalmente para ele, disse, olha, eu cansei de gritar seu nome no Maracanã, porque nossa identidade era muito grande, ele é meu pai, né? Então, cansei de gritar o nome do Eurico no Maracanã como torcedor. Mas, da mesma forma como o Eurico, naquele momento, contribuiu para o Vasco, de fato contribuiu, isso é inegável, da mesma forma trouxe depois um prejuízo muito grande para o clube, do qual nós ainda estamos tentando sair, né? A verdade é essa. Começamos a sair agora, num modelo novo, que a legislação permitiu, muito inovador, que, na minha opinião, vai transformar o futebol brasileiro, mas que é muito caro para o Vasco. A forma como foi negociado. Que foi muito custoso para o clube. O Vasco poderia ter feito essa negociação de uma outra forma, numa outra situação, de uma outra maneira, numa outra posição, né? Então, todo esse modelo acabou levando a gente a uma situação muito ruim. Então, é claro que o papel do Eurico foi muito central, diria que nesses 40 anos do clube, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Isso aí é inegável. E assim, você já estava no clube então quando veio o negócio da SAF, né? Já. Provei. Então você foi a favor da SAF, da 777 e tudo. Como é que foi o processo? Não, vamos separar. Tá. É importante falar isso, né? A SAF, nós fomos os primeiros a colocar a discussão de SAF. Eu fui o primeiro a colocar a discussão de SAF dentro do Vasco. E fiz uma sugestão na época ao presidente Jorge Salgado. Porque eu entendia que ali tinha uma solução, tinha um veículo de aporte de recursos que permitiria uma tranquilidade para o clube no triênio da gestão do Jorge. Ou seja, permitiria que o presidente tivesse um fôlego financeiro para reestruturar o clube e aí, reestruturado, fazer então a venda da SAF lá no final do triênio, no final do mandato, que seria agora, no final do mandato dele. Então a ideia era curto prazo. A ideia era mais longo prazo do que foi. Que acabou sendo curto prazo da maneira como foi feito. A ideia era permitir que o clube, que o recurso entrasse, se colocasse o clube de pé, organizasse o clube, e o clube organizado, da primeira divisão, competindo, disputando o campeonato, aí sim fazer valer mais, né? Fazer a venda do clube, porque, claro, você estaria numa situação de melhor negociação, evidente, né? E o que acabou sendo feito foi feito o contrário, foi feito correndo às pressas. Mas o modelo SAF é um modelo muito bom, e eu tenho para mim, e aí com pouquíssima chance de errar, na minha opinião, que esse modelo vai ser o modelo que todos os clubes brasileiros vão invariavelmente em algum momento seguir, dos grandes aos menores. Ou seja, do Vasco, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, enfim. Todos os clubes vão seguir invariavelmente esse modelo de SAF. Porque é o que permite que o dinheiro pesado, investidor pesado, tenha condições de segurança de investir num clube. E, é claro, existe cada vez mais uma dificuldade do clube associativo trazer recursos pela dificuldade que o clube tem de captação de recursos, porque não tem segurança para o investidor. Por que não tem segurança para o investidor? Porque a governança é falha, porque o processo eleitoral é de curtíssimo prazo, então a cada 3 anos entra um presidente novo, que pode tomar decisões que coloquem em risco o recurso colocado no clube. E a SAF não. A SAF permite uma regulação de sociedade anônima, que permite que haja uma regulação específica que dê segurança ao capital, que permita governança dentro da gestão, que vai dar segurança ao dinheiro do investidor. Ele vai ter um conselho de administração, que ele tem ali a maioria, e que ele vai determinar quais são a utilização daquele recurso, como ele vai ser feito. Então a SAF é o melhor caminho. Então nós entendimos que para o Vasco a SAF era uma solução positiva sim. E a gente tem que separar a Vasco-SAF da 777. Tá. São duas coisas diferentes. O vascaíno confunde muito isso. E o público em geral confunde muito isso. Uma coisa é a Vasco-SAF. A Vasco-SAF é nossa. A Vasco-SAF é do Vasco. O único que não sai da Vasco-SAF é o Vasco. Por lei. O Vasco vai estar sempre presente no capital da Vasco-SAF. A Vasco-SAF é nossa.
A 777 é um investidor que pode ficar lá, como pode sair, que pode ser comprado por um outro, que nós podemos estruturar uma outra operação em que ele possa reduzir a participação dele e não ser mais majoritário, por exemplo, na operação. Enfim, tem uma série de instrumentos que podem permitir que a 777 amanhã, não estou falando amanhã, né? Não. Amanhã, que eu digo em qualquer momento, possa não estar mais lá. Inclusive por desinteresse da própria 777 e dos acionistas da 777. Fala, olha, a gente não quer mais brincar disso. O negócio não é bom, a gente não ganhou o dinheiro que a gente queria, ou já ganhamos o que queríamos, queremos agora sair dessa operação. E sai. Mas nós vamos ficar ali. Então, quando eu falo da importância... E como é que ficou a divisão? Foi 70-30? 70-30. Tá. Quando eu falo... E aí, só para entender a questão burocrática, assim, porque eu vi lá na lei que é isso, né? Você transforma a SAF, tem 100%, e você... A maioria foi 90-10, né? Mas o Vasco ficou 70-30. Aí esses 30% pertencem à associação. Ao Clube de Regatas Vasco da Gama, associação. Beleza. Isso. Não, era só isso. Então, pertence ao clube. Então, nessa configuração, o Vasco tem 2 assentos no Conselho de Administração e a 777 tem 5 indicados para esse Conselho de Administração. Pronto. Então, esse é como isso está organizado. Hoje em dia, o que nós falamos? Por que nós criamos uma chapa? E aí entra um pouco da diferença, que a gente está falando aqui de chapas, né, de projetos. Onde é que entram as diferenças aí? E aí nosso objetivo foi enfatizar, foi dar peso à importância de se integrar o clube à SAF e a SAF ao clube. Não existe sucesso da SAF com o fracasso do clube e não existe sucesso do clube com o fracasso da SAF. Não dá, isso não acontece, porque a ligação institucional ela é total entre um e outro. Não é uma empresa que você cria e daqui você fala assim, não quero mais isso não quero mais esse ativo, vou vender esse ativo, não quero mais ele, vou agora comprar outro ativo. Não, ele não pode fazer isso. Então a Vasco SAF ela é umbilicalmente ligada ao Vasco e vice-versa. Então por isso que a gente fala da integração, por isso que nós criamos a chapa Um Só Vasco, né? Para a integração total desses 2 entes. Eles precisam trabalhar em conjunto. E quando teve agora, por exemplo, a proibição do Vasco jogar em São Januário, o papel que o clube teve do ponto de vista institucional, foi fundamental. Ou seja, nós que não éramos SAF, nós que éramos clube, e aí eu me incluo, e outros vascaínos também, influentes e participantes da política do Rio de Janeiro, ou do judiciário do Rio de Janeiro, e etc., participaram ativamente para que São Januário fosse liberado, que foi um absurdo, né? Uma clara discriminação ao Vasco. Foi a atuação do clube em parceria com a SAF, que conseguiu fazer com que São Januário fosse de forma de fato liberado. Então essa integração é fundamental. Ter 2 programas de sócios, como tem hoje, não faz o menor sentido. Né? É um vascaíno só, não são 2 vascaínos. Quer dizer, o vascaíno não torce pro Vasco no futebol e depois só torce pro Vasco no basquete. Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, ou na natação, é um vascaíno só, é o mesmo público. Né? Você não pode ter, por exemplo, separações de estratégia, por exemplo, político-institucional, do posicionamento público daquela instituição. Porque é Vasco, no final das contas. Ninguém vai olhar e falar, não, aqui é só o Vasco do futebol. Aqui não é o Clube de Regata Vasco da Gama, não. É separado. Não existe isso. É uma instituição só. Então é importante que essa integração aconteça em todos os níveis. Tanto do nível institucional, né, e de comunicação. Por exemplo, ter 2 sites, 2 páginas de Instagram, 2 canais de YouTube, 2 canais... Não tem sentido nenhum, por exemplo. Posicionamento em rede social separado tem que ser integrado, porque você aumenta o engajamento, você fortalece a marca, você fortalece o posicionamento que deve ser definido entre as 2 instituições, em comum acordo. Né? Por isso que a gente pensou nessa integração da chapa Um Só Vasco. É por isso que a gente não quer que essa chapa, que eu falei aqui, que na política do Vasco a gente brinca, o pessoal chama de pântano, né? Por isso que a gente não quer que essa turma entre, porque o confronto com a SAF é certo. E nós não vamos admitir, enquanto nós estivermos na política do Vasco, nós não vamos admitir que isso aconteça. Você acha que os oponentes de vocês vão entrar em conflito com a SAF? Abertamente. Mas por quê? Porque tem uma outra forma de visão e de gestão do clube. Né? Entendem que a venda do clube foi um absurdo, entendem que esse modelo não pode acontecer, entendem que o modelo anterior amador era muito mais raiz, né? Sendo que foi esse modelo que levou o Vasco à situação que ficou. Quer dizer, então não faz o menor sentido. Então é uma visão muito, muito oposta, muito antagônica ao que nós temos. Por isso que eu falei da nossa convergência com o Pedrinho e com a nossa divergência com a outra chapa.
né? Que nós não temos condições de ter convergência ali. Mas com o Pedrinho temos, porque a visão é muito parecida. O modelo de gestão é muito parecido, a forma de chegar ao clube é muito parecida em relação ao profissionalismo, em relação ao controle, ao modelo de gestão, à transparência nos processos e tudo isso.